Fala, holders, beleza? Se vocês estão acompanhando os noticiários, vocês devem ter visto que as coisas entre a Rússia, Ucrânia e Estados Unidos têm abaixado, né? A tensão tem abaixado. Mas na verdade não abaixou nada, cara. Hoje o Bitcoin caiu fortemente, hoje é dia 17/2, né? E, bom, tem caído muitas bolsas, Nasdaq, S&P 500, a Bolsa de Valores brasileira. Então, na verdade, as coisas estão até que piorando. Então, é muito válido você continuar nesse vídeo. Se você estiver vendo as notícias falando, por que eu vou saber se entre a crise da Rússia com a Ucrânia? Na verdade, é extremamente válido, é mais válido do que antes. Então, fique até o final desse vídeo, veja tudo que é muito importante você entender o que está acontecendo e por que isso é importante para o seu dinheiro e também para você saber o que fazer se acontecer uma crise, né, uma terceira guerra mundial. Será que vai ter guerra? Então, eu vou te responder essa pergunta se você ficar até o final do vídeo. De resolver a crise da Ucrânia pacificamente. Novos avisos sobre a invasão a qualquer momento pelos russos são divulgados pelo governo americano. A Ucrânia pode acontecer a qualquer momento. Bom, se você não mora numa caverna, provavelmente você ficou sabendo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tá todo mundo falando disso. Estados Unidos entrou no meio, OTAN entrou no meio, até o Papa pediu paz dos dois lados. E tem a ONU também. Cara, tá um furdúncio total. Tá todo mundo falando disso. Mas o que tá acontecendo? O que é essa guerra? O que é essa possível guerra entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos? Você não tá entendendo nada, muitas pessoas não estão entendendo nada, porque só ficam falando, mas não explicam o porquê que está acontecendo isso. E nesse vídeo eu vou explicar para você. Pega sua pipoca, pega sua Coca-Cola, fica tranquilo que eu vou te mostrar o porquê que tudo isso está acontecendo. É muito simples, mas ninguém te explica, mas nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo. Logicamente, deixa o like aqui, cara, por favor, eu tô entregando esse conteúdo gratuitamente pra você, então me ajuda, só baixa um pouquinho o vídeo aqui, deixa o like, vamos continuar com esse vídeo maravilhoso que tá muito bom. Bom, ao fim da Guerra Fria, em 1949, se você não sabe o que foi a Guerra Fria, basicamente era a União Soviética e os Estados Unidos competindo pra quem que chegava na Lua primeiro, e quem chegou na Lua primeiro, teoricamente, foi os Estados Unidos. A missão agora estava nas mãos do único piloto civil da NASA. It's one small step for man, one giant leap for mankind. A década chegava ao fim com os primeiros passos na superfície da Lua. A conquista estava selada. Então, eles criaram depois dessa guerra, né, que não teve uma guerra em si, foi uma guerra fria, por isso que o nome, aconteceu que os Estados Unidos queriam se proteger da União Soviética, porque a União Soviética é a atual Rússia hoje em dia. A União Soviética, ela morreu na Guerra Fria, né? Ela parou de existir na Guerra Fria. Então, na época, ainda era a União Soviética, depois se transformou na atual Rússia que nós conhecemos. Mas enfim, os Estados Unidos, ele criou a OTAN, que é basicamente aquele grupinho da escola, que é uma pessoa muito alto astral, que se comunica com todo mundo, que é aquela pessoa muito legal, muito gentil, que a gente conhece, que todo mundo quer ficar perto, que é muito esperto, que é muito inteligente, tem muita grana, é a pessoa que tem mais grana da escola, é aquela pessoa que forma aquele grupinho onde todos têm uma habilidade, todos têm alguma coisa que aquela pessoa precisa. Então, os Estados Unidos, esta exata pessoa, ele construiu um grupinho que é a OTAN. E tem aquele valentão da escola, que é a antiga União Soviética, a atual Rússia, aquele valentão que quer bater em todo mundo, extremamente agressivo. Pois é, esse valentão ficou muito bravo com a criação da OTAN, mas não teve o que fazer, pois foram muitos países do Ocidente que fizeram essa parceria, né, essa OTAN, que é basicamente assim: se você mexe com um, você mexe com todos, cara. Que é como se acontecesse com um grupinho escolar. Se você mexe com um cara, todos vão pra cima de você. É basicamente isso que significa a OTAN. Se você ataca um país, todos automaticamente têm que atacar aquele país também por lei. Basicamente, hoje em dia a gente tem mais de 30 países dentro da OTAN, incluindo países da República Soviética, né? Lituânia, Estônia e Letônia já entraram para a OTAN. Bom, tudo bem, o tempo foi passando, ano a ano, mas quando chegou em 2000, a Rússia começou a se preocupar muito com a situação atual da OTAN. Os Estados Unidos foi tomando muito poder,
foi avançando para o leste do mundo e foi alcançando a Rússia, foi tomando cada país de uma vez, entrando para a OTAN, chamando para aquele grupinho escolar, e aquele valentão adormecido que é a Rússia ficou incomodado, porque você avançando para perto do valentão, ele se sente incomodado, ele vê que aquele espaço ali está sendo tomado e que se você quiser atacar ele, ele fica muito mais vulnerável. Então a Rússia começou a despertar desde os anos 2000. Bom, e o Putin, que é o eterno presidente da Rússia, para você ter ideia, esse cara comanda a Rússia há mais de 23 anos, cara, é incrível, esse cara nunca vai sair do poder, ele não é nada bobo, por isso que ele ficou muito bravo com a Ucrânia. Mas por que ele ficou bravo com a Ucrânia? Eu vou te explicar agora. Bom, basicamente a história se resume a isso aqui, presta bastante atenção nessa parte que eu vou te contar. Basicamente assim, os Estados Unidos, eles sabem muito bem, né? Eles dizem que não, mas a gente sabe, cara. Os Estados Unidos, ele é sim muito estrategista. Ele quer que a Ucrânia entre para a OTAN. Eles dizem que não tem nada a ver com a Rússia, eles não têm nada contra a Rússia, mas eles querem a Ucrânia. E logicamente a Rússia não é boba, cara. A Ucrânia é vizinha da Rússia. Eles compartilham praticamente uma parte ali do território. É eles dominarem a Ucrânia e se acontecer alguma coisa eles atacariam a Rússia facilmente. A Rússia não é boba também, cara. Na hora que eles souberam que a Ucrânia estava quase entrando na OTAN, estava muito favorável a entrar na OTAN, eles mandaram milhares e milhares de soldados. Sério, as fronteiras da Ucrânia com a Rússia estão lotadas de soldado, tanque de guerras e tudo mais, tudo que tem direito. Tá lotado de soldados, porque a Rússia não é boba. Ela sabe que se a Ucrânia entrar para a OTAN, eles estão muito ameaçados economicamente, socialmente, culturalmente, tudo mais, cara. É muito perigoso para eles. E bom, logicamente que se a Rússia atacasse a Ucrânia hoje em dia, a Ucrânia não teria nenhuma chance, cara. A Ucrânia basicamente é um país pobre comparado à Rússia. E bom, o exército ucraniano, ele até que é forte, mas não se compara à Rússia. A Rússia é a terceira maior potência bélica de todo mundo, se eu não me engano. Ou é a segunda ou é a terceira. Ou seja, eles são muito, mas muito poderosos. São uma potência bélica gigantesca, uma potência bélica mundial. Então a Ucrânia não teria chance nenhuma. Mas é aí que entra os Estados Unidos. Como os Estados Unidos é o líder da OTAN e ele quer que a Ucrânia entre, ele está defendendo a Ucrânia. Ou seja, se a Rússia mexer com a Ucrânia, os Estados Unidos entra na história. E é aí que todo mundo tá com medo de uma terceira guerra mundial. Bom, mas por que a Ucrânia é tão importante para a Rússia? Basicamente, como eu já disse, ela é vizinha da Rússia, mas ela tem até um laço histórico também. Porque Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, já foi capital da Rússia no século IX. Muito tempo atrás, mas já foi. E é um dos motivos que Putin usa, né, com um apelo para os Estados Unidos não influenciar ali, porque ele fala que eles têm um laço histórico, né? A história está envolvida, um laço histórico com a Ucrânia, para ele não intervir por causa disso. Tá, tudo bem, vamos pensar em tudo que eu disse até agora, vamos retomar tudo para você entender a magnitude de tudo isso. Primeiro, beleza, tem a OTAN, a Ucrânia tá querendo entrar para a OTAN, mas basicamente o país está meio dividido também. Muitas pessoas querem entrar para a OTAN, 2/3 do país basicamente querem entrar para a OTAN e 1/3 não querem ficar para a Rússia, porque tem muitas pessoas que a língua nativa deles é russo. Pois é muito ali conectado, os países são muito conectados, então é muito complicado. E, logicamente, a Rússia sabe de todo esse perigo, ela não quer que a Ucrânia se torne da OTAN. E eles até pediram para os Estados Unidos para nunca deixarem a Ucrânia entrar para a OTAN. Mas os Estados Unidos não querem nem saber, eles não acataram isso, os diplomatas não conseguiram fazer isso, então basicamente a Rússia está muito apreensiva neste momento. E bom, é essa a ideia que a gente tem. A Rússia está totalmente apreensiva, os Estados Unidos também está totalmente apreensivo, porque a Rússia está com mais de 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia. Ou seja, se o Putin fazer isso aqui, que nem o estalos do Thanos, bom, a Ucrânia vai pro beleléu. Ela é invadida pelos russos e acabou. Não tem muito o que os Estados Unidos fazer, além de sanções econômicas. Pois é, o próprio presidente Biden, o homem mais importante de todo mundo, o homem mais forte de todo mundo, digamos assim, né? Ele tá no comando do maior país do mundo, belicamente falando e economicamente falando também. Então, ele já falou que ele pensa assim que a Rússia vai atacar. Ele tem quase certeza que a Rússia vai atacar. Mas ele disse que se a Rússia atacar, ele mesmo falou isso, você pode pesquisar na internet, que a Rússia vai enfrentar as maiores sanções econômicas que já existiram na Terra. Pois é, o bicho vai pegar
se a Rússia atacar. Mas a gente não tem como saber se a Rússia vai realmente atacar. Será mesmo que vai ter guerra? Bom, como eu já disse, a Rússia exigiu para os Estados Unidos que a Ucrânia e a Geórgia nunca poderiam entrar para a OTAN. Os Estados Unidos entendeu isso como uma aberração, digamos assim, né? Ele não quis ouvir isso, ele achou uma afronta, né, contra o país. Então, essa diplomacia não funcionou. E também a Rússia pediu para os norte-americanos que tirassem os mísseis deles da Polônia e da Romênia, porque, logicamente, em uma guerra eles poderiam ser usados contra a Rússia. Bom, tem outro país que entra nessa situação também que eu não citei, a Alemanha. Pois é, a Rússia tem um gasoduto, ou seja, um duto que passa gás, né, que é extremamente importante para a economia russa, e ele passa pela Alemanha. E a Alemanha já soltou no ar, já ameaçou eles. Se a Ucrânia for afetada, aquele gasoduto pode ter alguns problemas. Eles deixaram no ar, eles falaram: ó, Rússia, se vocês atacarem a Ucrânia, esse gasoduto pode ter alguns problemas. É melhor vocês não atacarem a Ucrânia. Foi basicamente isso que eles falaram. Bom, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou deixar um especialista falando aí alguns pequenos segundos para vocês terem ideia do que está acontecendo. O professor da Fundação Getúlio Vargas deu uma entrevista para o Estadão para você ter outra opinião do que está acontecendo lá. Os dois lados estão olhando para esse problema, né? Os russos estão olhando e estão contando uma história de uma perspectiva que eles têm, que é a perspectiva de, olha, vocês estão se aproximando, a gente vem acompanhando essa aproximação da Ucrânia com o Ocidente, isso foi aumentando, a história, né, a narrativa deles isso foi aumentando ao longo do tempo, nós comunicamos que nós não estávamos satisfeitos com isso várias vezes e ninguém deu ouvidos, a gente levantou essa questão, a gente disse que isso não era correto, a gente comunicou com os Estados Unidos, a gente comunicou com os ucranianos, a gente avisou que isso não era, que a gente não estava satisfeito com isso e a gente não foi levado a sério. Então agora a gente resolve botar as nossas tropas aqui para garantir a nossa segurança e a gente acha que isso vai fazer com que nós sejamos levados a sério. Bom, vocês viram aí a entrevista do professor, ele resumiu bastante o que está acontecendo lá e é muito importante ver essa opinião desses caras que estudam realmente o que acontece lá. A gente vê de fora, né? A gente vê as notícias, mas esses caras realmente estudam o que está acontecendo lá. A entrevista que ele deu pro Estadão é bem longa, mas eu retirei uma parte muito importante, que ele fala assim, ó, ele sintetiza o que pode acontecer, basicamente. Ele disse exatamente isso, ó. Tudo depende do quanto as autoridades dos países estão dispostas a aumentar essa tensão, que já vem alertando o mundo inteiro. Bom, deu pra entender o que tá acontecendo na Rússia versus Ucrânia, cara. É muito importante que você entenda isso aqui. Por exemplo, uma coisa que eu não citei no vídeo, mas que cabe muito bem. A Rússia, ela vai regular o Bitcoin, ela não vai proibir. Ela falou que vai regular, ou seja, vai ser aceito o Bitcoin, mas eles vão regular. Isso é muito importante por quê? Pensa assim, os Estados Unidos, ele também envolve os outros países naquele sistema econômico dele, usando o dólar. A Rússia não quer isso, cara. Ela vai aprovar o Bitcoin para ela sair um pouco das garras dos Estados Unidos. Eles são muito inteligentes também nesse aspecto. Então isso interfere no mundo das criptomoedas e, logicamente, na Bolsa de Valores já impactou a Nasdaq, o S&P 500 caiu pra caramba. Eu tô colocando aqui na tela, o Wendel vai colocar aqui na tela, que o S&P e Nasdaq já sofreram um pouco, já estão retomando um pouquinho, mas mesmo assim os Estados Unidos estão sofrendo um pouco com essas tensões, né? Logicamente que a gente sempre precifica o futuro, e tendo isso como incerto, os Estados Unidos acabam sofrendo bastante. Bom, eu sei que esse vídeo não é um tom feliz, né? Porque é muito apreensivo, você não sabe o que pode acontecer, se a gente pode estar à beira de uma terceira guerra mundial, realmente. Talvez você fale, o Vitor tá sendo sensacionalista, mas pode acontecer sim, gente. Terrivelmente, os Estados Unidos, a Rússia, a gente fica na mão de uma só pessoa, cara. 2 pessoas, 3 líderes mundiais que apertam um botão, digamos assim, e pode acontecer sim. Então, para você se preparar talvez para uma crise que pode acontecer, tá passando aqui em algum lugar da tela um vídeo que eu fiz exatamente para isso. Como que você pode manter a sua carteira, né, diversificação numa crise mundial. Com a crise do Covid eu fiz uma diversificação e adiantou muito bem. Então eu gravei um vídeo sobre isso, se você quiser ver, vale muito a pena. E cara, como eu já disse, deixa o like aqui no vídeo e sempre lembre-se disso. Bora lá, investir.